famílias leitoras, tudo bem? Hoje o Casa de Leitura vai trazer uma dica bem preciosa para os momentos de leitura em família. É uma dica que tem a ver com as minhas experiências de leitura com meu guri, que hoje tem 11 anos. Uma coisa bem importante, né, além da escolha do livro, eu já falei muito sobre isso no meu blog. Eu tenho um blog em que eu conto as minhas experiências de leitura com meu guri, que se chama famíliasleitoras.blogspot.com, e já expliquei sobre isso nesse meu blog, que além de ter um bom conteúdo, o livro, porque muitas vezes o livro infantil ele tem muita forma e pouco conteúdo. É uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo, né, de tanto garimpar em livrarias, né, e mesmo em bibliotecas infantis, que a gente precisa ter muito cuidado com o conteúdo. Eu sou muito chata quanto a esse aspecto. Mas depois de escolher um livro com bom conteúdo, quando a gente leva o livro para casa, a gente precisa preparar essa leitura. O que isso significa? Que eu primeiro preciso ler sozinha esse livro, para depois fazer a leitura pro meu filho. Por que isso? Primeiro, para eu entender bem as palavras, por mais simples que seja, né? Para eu entender bem o significado das palavras, para eu captar bem a emoção que a história passa, se é um livro que tem diálogos, para eu poder simular as vozes dos personagens, porque a criança pequena, ela vive muito essa coisa do mundo imaginário, da teatralização, e com isso ela vai vivenciando aquelas situações que vão acontecendo na história durante a nossa leitura. É como se ela fizesse parte daquele enredo, porque ela vive esse mundo da imaginação, nas idades bem iniciais, né? Então é bem importante que a gente faça essa preparação antes para que a leitura seja uma coisa mais viva para a criança, especialmente quando ela ainda não lê ou quando ela está nos estágios bem iniciais da leitura. Então, até hoje o meu filho lembra da história das 10 lagartas, né? A gente não tem mais esse livro porque nós doamos os livros que não eram os mais queridos assim do meu filho, nós doamos. E em outros vídeos eu vou mostrar para vocês aqueles com os quais ele quis ficar, né? Mas ele lembra até hoje das 10 lagartas, porque era a história de 10 lagartas, não é? E ao longo do caminho elas iam se perdendo. Então eram 10 lagartas. Uma delas ficou parada numa folha, se perdeu das outras e, coitada, ficou para trás. E aí de 10 lagartas ficaram 9. Eram 9 lagartas. Uma delas caiu num lago e, coitada, ficou para trás. Então a gente fazia toda essa dramatização juntos. Ele lembra até hoje. Mas por quê? Eu preparei essa leitura para fazer isso com ele, essa leitura, e ele participava e ele dizia, coitada, ficou para trás. Então, quer dizer, ficou uma coisa lúdica, ficou uma coisa divertida, ele participou. Então, para ele, a leitura tinha todo um significado. E fora que era um momento nosso, um momento de afeto, um momento de troca afetiva, de sentimento, de aconchego. Então, por isso é que eu digo, para fazer leitura para os filhos, primeira coisa a gente prepara. Parece uma bobagem, parece uma chatice, mas faz todo sentido. Experimentem fazer isso em casa com os filhos e vocês vão ver como o resultado é fantástico. Então aqui eu vou aproveitar, né? Eu sempre gosto de dar uma dica de leitura. Esse livro aqui, ó, Nossos Livros, é de Peter Carnavas. É uma história bem interessante, tá? Pode ser contada para crianças pequenas, mas já é para uma criança um pouco maior. Mas eu só peguei para dar um exemplo, né, de como funciona esse processo, né? Mas eu vou ler a sinopse para vocês. Ângelo e Lúcia amavam os livros. Possuíam centenas deles. Um dia, porém, seus livros têm de ir embora. É aí que sua família descobre que não pode mais viver sem eles. Uma calorosa celebração da leitura e da maneira como os livros conseguem unir as pessoas. Claro, vocês não vão ler a sinopse do livro para as crianças, não é? Porque elas têm que descobrir
o significado da história ao longo da história, não é estou só lendo para indicar o livro porque eu achei o livro bem legal. E é claro, assim, à medida que as crianças forem ficando mais velhas e tendo uma certa compreensão, né, é legal vocês, assim, já apresentarem, né, quem é o autor, quem é o ilustrador, quem são essas duas figuras, né, importantes na produção de um livro. Então, aqui nesse caso, o autor é o Peter Carnavas e ele também é o ilustrador. Então, já explicando esses detalhes para a criança, que existe alguém que criou essa obra, alguém que fez os desenhos, né, o trabalho de imagens desse livro. Então, à medida que a criança vai crescendo, a gente também vai apresentando esses elementos, tá? E aí começa a história, ó. Ângelo e Lúcia não tinham muitas coisas. E aí a gente mostra a imagem, ó, olha só. Só um galo, ó. Bom, mas tinha um animal, né, de estimação. Mas olha só, eles não tinham muitas coisas, mas o que eles tinham? Eles tinham livros e um pequeno animal de estimação. Não tinham muitas coisas, mas tinham coisas essenciais. Só que a gente só vai entender isso se fizer uma leitura prévia. Até para depois fazer alguma discussão com os filhos, porque isso é bem interessante, né? E ao longo da leitura, ou depois perguntar, bom, eles não tinham muitas coisas, mas afinal o que eles tinham? Ó, eles não tinham televisão, não tinham carro, ó, e vai mostrando. Mas eles tinham bicicleta, eles tinham, mas sempre tinham o quê? Livros. E assim a história vai se desenrolando. Claro que eu não vou ler toda aqui porque ela é muito longa, mas eu só vou poder mostrar esses elementos se eu fizer uma leitura prévia. Até para passar toda a emoção que essa situação envolve. E vejam que em todas as cenas os livros vão aparecendo. E olha a família sempre envolvida nesse processo. Então, a dica que eu tenho para dar para as famílias, para vocês, pais que se preocupam com essa questão da leitura, escolham livros com bom conteúdo, levem os filhos junto para as livrarias, mas preparem essa leitura, leiam antes para entender a história, se houver vozes para vocês trabalharem as vozes, né, para fazer encenação, depois convidem a criança para fazer as vozes com vocês. Isso vai ser um momento precioso na vida da família. E podem ter certeza que depois os filhos vão levar esses momentos com muito carinho e seguramente se tornarão grandes leitores. Essa é a dica da Casa de Leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer